Eu pus aí um comentário do Leandro Carnal sobre o Shakespeare aí na, na, na página. Ó. Eu é, dizendo que o meu gênero de literatura, ó, eu comecei escrevendo do ponto elemento. O ponto elemento é a filosofia da natureza, ó, a filosofia que está na natureza, mas que vai além da natureza também, não? Que é uma compreensão metafísica sobre a natureza, sobretudo no texto Ponto Elemento, que eu construo uma história, um mundo paralelo, um mundo diferente do nosso, crio uma história de continentes, reis, rainhas, revoluções e tudo mais, e dou um final. E continuo esse texto, essa história, né? Foi o livro que eu publiquei, continua essa história, que eu coloquei aqui na continuação, o começo da continuação, depois não tive mais paciência para escrever, que é a vida e o espírito, né? Uma nova filosofia, uma filosofia que eu já tinha há muito tempo, mas que eu resolvi passar para a vida e o espírito, passar para a sequência. E vou sequenciando. Tem muito furo no segundo romance, eu não tive saco, nem disposição para arrumar o texto, arrumar as coisas. Não? Nada na minha literatura é popular. Né? A outra coisa que eu escrevi, eu vejo que esse pessoal do meio acadêmico, eles têm muito acesso a autores, acesso à teoria literária, eu acho não tão importante, mas muito acesso a autores, muito acesso sobretudo a tradição europeia ocidental, né? Eu não tive acesso a nada disso, né? Eu li algumas coisas relacionadas à filosofia, à literatura brasileira, basicamente na escola, né? E que literatura eu aprendi na escola mesmo, né? Literatura de segundo grau. E fui na base da criatividade criando algo original, né? Não tem nada escrito no mundo, com exceção dos Vedas e da Bíblia e dos textos religiosos. Acho que não existe nada escrito, semelhante escrito no mundo. Até algumas obras de Aristóteles, talvez. Né? Ele criou a metafísica, né? Ele quer dizer, ele deu nova roupagem à metafísica, né? Alguns textos de Platão, talvez. Mas ele já não tem, dessa maneira que eu escrevi, não tem. Né? E as minhas referências culturais, eu não tive acesso à literatura russa, por exemplo. Né? Nem depois de velho, depois de desanimado, 46 anos. Né? Eu fui ler o Capital, por exemplo, depois de 46 anos. Que não é um livro literário, é um livro científico, né? De curiosidade. Então, quer dizer, muito tardia a minha Só aos 26 anos de idade, um professor na faculdade disse que eu sabia escrever, que eu deveria mudar até de curso, fazer letras. Né? Se eu tivesse feito letras na UFMG, por exemplo, bacharelado em letras, talvez eu tivesse uma cultura literária maior e pudesse escrever, mas não seria tão original, lógico. Né? Mas o fato de eu não ter essa educação formal em literatura, nem essa sedimentação em obras, né? Me fez sair da literatura ocidental, né? Me fez criar um pensamento diferente da cultura ocidental, que é uma cultura do Brasil agora. Né? Eu criei algo do Brasil, né? Da América Latina. Né? É como se eu quisesse ressuscitar uma civilização, né? Que foi destruída pelos europeus. Né? Quando eu estava doido, querendo fazer um RPG, isso aqui, eu queria escrever a obra em Tupi-Guarani, ir para o México, escrevendo alguma língua indígena, né? Citar as referências reais lá do México. Né? Queria fazer uma coisa muito louca, mas não deu, eu acabei fazendo ficção fantástica. Ficção fantástica
o estilo europeu mesmo, né, do mais baixo nível, mas dei uma nova roupagem, fiz as coisas originais, então eu não, eu fiz um movimento diferente. Então não é. O Shakespeare também não deve ter tido muito contato com literatura, sim, mas com o formalismo de uma faculdade, né? uma, uma, uma educação, uma cultura acadêmica sólida, né? Isso talvez tenha facilitado para ele criar muita coisa, né? E no meu caso eu crio filosofando, né? É um novo de pensamento filosofando. O romance à estrutura, por exemplo, é uma nova ideia, né? Sobre a vida, Deus e o universo, né? É autobiográfico. Eu tenho as passagens da Guerra dos Inocentes, que depois eu larguei mão desse título, né? Eu acho que é uma guerra suja mesmo, que eu gravei. São meus textos de referência biográfica. Para escrever sobre mim mesmo também, né? Depois da terapia, tudo mudou. Ó, parei até de escrever. Não tenho mais vontade. Ó. É isso, gente. A gente procura fazer as coisas. É difícil porque eu não sou entendido e desprezado ao mesmo tempo, né? Especialmente o europeu. O europeu vai ver essas categorias que eu criei aqui no Ponto Elemento, não vai entendê-las profundamente, porque não faz parte das relações que ele tem, categóricas que ele tem na mente dele, né? Né? O europeu tem a base das categorias aristotélicas, né? As minhas categorias são diferentes das Aristóteles, são algo totalmente original. Então o europeu não vai entender a fundo uma obra como um ponto-elemento, como uma estrutura, né? Talvez o indiano entenda muito mais, né? Por causa da profundidade, né? Né? Do espírito. É isso aí, gente. No europeu. Tanto que eu não vou fazer sucesso na Europa nem nos Estados Unidos, né? Já fui chamado de judeus messiânicos de anticristo da literatura. Né? É isso. Será que eles cabe na cabeça deles um texto como do Ponto Elemento, por exemplo? Que não tem nada semelhante escrito na Europa, né? Nem tão original, né? Talvez nem tão profundo, porque a civilização, na minha concepção, as civilizações da América são mais profundas do que a europeia, né? Tem mais consistência, mais profundidade mesmo, né? A metafísica aqui vai mais longe. Sem querer falar nada, né? Porque na minha concepção, né? É por isso que eles têm inveja, isso é lixo, o judeu lá em Israel isso não tem sentido, isso não tem sentido, o gringo lá, mas no fundo eles não são capazes de captar, né? de, de conceber essas ideias, né? O brasileiro não lê, o lugar diz que literatura de brasileiro é Bruno Surfistinho, a história do Comando Vermelho, a história do crime organizado, literatura de noia, puta e viado, né? Então o brasileiro ainda não alcançou a profundidade necessária para entender do ponto elemento, a estrutura, né? E eles me ferraram o tempo todo para eu parar de escrever também. Eu não consigo. Terapia, manipulação, provocaram crises, né? Porque eles que quiseram fazer comigo, eles fizeram, né?
Escrever também para ninguém ler. Para ninguém ler. Esse pessoal eurocêntrico, europeizado, judaizado, gringolizado, esse pessoal não tá, as coisas estão além deles, né? As coisas estão além deles. É isso aí.